Fala, povo lindo e abençoado! Estamos de volta com mais um Polêmicas da Bíblia. Uma das passagens bíblicas mais conhecidas, até mesmo por quem não frequenta nenhum tipo de igreja, é sem dúvida as 10 pragas do Egito. Mas você sabe o significado de cada praga? Qual a relação que elas têm com os deuses egípcios? O que Deus quis mostrar a Faraó com cada praga? Quer saber a resposta para essas perguntas? Então fique conosco até o final, porque o Polêmicas da Bíblia está começando agora. Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o pastor Adilson e o meu compromisso é com a verdade, nada mais que a verdade. Antes de entrarmos na mensagem, eu quero agradecer a todos que têm interagido com o canal. Então, quanto mais você interagir, curtindo, compartilhando, comentando sobre as mensagens, o YouTube entende que a mensagem é uma mensagem boa e recomenda para muito mais pessoas. Então aproveita, senta o dedo no like, se inscreva no canal e não se esqueça de clicar no sininho. Mas, afinal de contas, o que representavam as 10 pragas do Egito? E quais os deuses que estão relacionados com elas? Para entender sobre esse assunto, é necessário olharmos para a cultura dos egípcios. Um povo extremamente idólatra que seguiam o politeísmo, ou seja, acreditavam em vários deuses. Essas terríveis pragas tiveram por fim levar Faraó a reconhecer e a confessar que o Deus dos hebreus era supremo. Se observarmos a cultura idólatra dos egípcios, nós podemos ver que cada praga ela tem um significado. Mas o que poucas pessoas sabem é que Deus, ao mandar as pragas, estava desafiando, confrontando diretamente com as principais divindades egípcias, mostrando para todos que seus deuses eram falsos, pois eram imagens esculpidas pelas mãos do homem. E cada vez que Faraó se recusava em libertar o povo judeu do Egito, Deus permitia uma nova praga. Vamos lá, primeira praga: águas transformadas em sangue. Olha só, assim diz o Senhor: com esta vara que trago comigo, vou bater nas águas do rio, e elas se transformarão em sangue. A transformação do Nilo e de todas as águas do Egito em sangue. Os peixes do rio morrerão e o rio ficará cheirando mal, e os egípcios terão nojo de beber a água do rio Nilo. Êxodo capítulo 7. E assim todas as águas do Egito, rios, canais, açudes, lagoas, nas vasilhas, nos tanques, enfim, tudo se transformou em sangue, impossibilitando os egípcios de beber de seus mananciais. Havia sangue no Egito inteiro. Acreditava-se que o Egito teria vindo do Nilo e por isso o transformaram em um deus, Nilo Hapi, ou Hapi, o deus do Nilo. O rio Nilo ele era considerado para os egípcios um deus protetor das inundações. Ele era um rio sagrado para os egípcios, segundo a crença daquele povo. Então eles acreditavam que era sagrado. Sendo assim, o Senhor confrontou o Hapi, transformando-se em água em sangue, mostrando quem era o verdadeiro Deus ao converter aquelas águas em sangue. Segunda praga: invasão de rãs. Se você não deixar o povo de Israel ir embora do Egito, vou encher todos os seus territórios de rãs, disse Deus. O rio transbordará delas, elas subirão do rio, avançarão pela terra, entrarão nas suas casas, nem nos quartos de dormir vocês terão descanso, pois as rãs entrarão nelas. A rã era considerada pelo povo egípcio sagrada e, segundo a crença deles, tais anfíbios eram criaturas ancestrais que emergiam dos abismos quando se formou o universo. Passaram a simbolizar fertilidade e conceito egípcio de ressurreição. Requete, a deusa Rã, assim como ela era chamada, era uma estranha divindade representada por uma rã ou por uma mulher com cabeça de rã.
que estava associada à criação e ao nascimento das pessoas. Para a deusa rã, Requete, a praga das rãs trouxe desonra a esta deusa. Após as pragas, o Deus que as protegia agora se torna mesmo para eles uma praga e passa a incomodar aquele povo idólatra. E assim Deus provou o seu poder acima de Requete. Terceira praga, a invasão de piolhos. Então o Senhor disse a Moisés: mandarão, que era irmão de Moisés, bater com a vara no pó da terra. Ao fazer isso, o pó vai se transformar em piolhos por toda a terra do Egito. Moisés e Arão fizeram o que Deus tinha ordenado. E assim que o pó da terra foi tocado pela vara de Arão, os homens e os animais ficaram infestados de piolhos. Todo o pó se transformou em piolhos na terra do Egito. Está em Êxodo capítulo 8, a partir do versículo 16. Atribuía-se então ao deus Tote, deus do conhecimento e da magia, e ele era representado como homem com a cabeça de ave, conhecido como Ibis. Mas esse deus não pôde ajudar os magos a refazer a terceira praga, assim como fizeram com as pragas anteriores. A terceira praga, ela resultou em que os magos do Egito reconheceram sua derrota, quando eles viram incapazes de transformar o pó em piolhos. Isso é o dedo de Deus, disseram eles, os magos. Eles falaram ao faraó, porque eles não conseguiram reverter aquela praga. Os egípcios acreditavam que esses deuses traziam fertilidade ao solo do Egito. O pó da terra, considerado sagrado no Egito, converteu-se em insetos, no caso piolhos. Esse pó, que era considerado sagrado, agora ele causava feridas nos egípcios. E assim Deus provou o seu poder acima de Geb e Tote, que eram deuses daquela ali. A quarta praga, a praga das moscas, ela diz assim: em seguida o Senhor disse a Moisés: levante cedo de manhã e vá encontrar o faraó na beira do rio. Quando estiver indo às águas, olha só o que ele falou, diga a ele: assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir oferecer culto a mim. Se não deixar, vou mandar enxames e mais enxames de moscas sobre você, sobre os seus oficiais e sobre o teu povo. E as casas do seu povo e toda a terra em que vivem os egípcios estarão cheias de moscas. Está lá em Êxodo capítulo 8. A linha de demarcação entre os egípcios e os adoradores do verdadeiro Deus veio a ficar nitidamente traçada da quarta praga em diante. Presta bem atenção. Pois o povo escolhido de Deus, que era o povo de Israel, eles não eram abatidos pelas pragas. Acontecia no Egito, mas com eles não. O deus Bezebu, que era o deus das moscas, o príncipe dos demônios e da pestilência, príncipe da peste, ele era invocado para afugentar as moscas pelo povo egípcio. Esse inseto era abundante no Egito e trazia doenças a eles. Eles acreditavam que esse deus os livrava de todas essas moscas, essas pragas. Enquanto os enxames de mosca invadiam os lares dos egípcios, os israelitas na terra de Gósen, onde viviam, eles não foram atingidos por essa praga. Deus os protegia. Mas, notem bem, farei com que a terra de Gósen isso não aconteça, disse Deus. E assim Deus provou o seu poder acima de Beelzebul e Escar, que eram os deuses. Quinta praga, peste nos animais. Olha só o que Deus falou: se não deixar e insistir em impedir, o povo saiba que o poder do Senhor destruirá o seu rebanho que está no campo. Morrerão os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois, as ovelhas, porque Deus mandará uma praga gravíssima. Mas a praga só atingirá os animais do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. Está lá em Êxodo capítulo 9. Essa peste sobre o gado humilhou Serafes ou Apis, que era o deus boi, um touro, deus sagrado, né, no caso do gado. Um deus que, segundo cria os egípcios, ele protegia todos os seus rebanhos. Ele era sempre representado em forma de animal, ou também conhecido como a deusa vaca, que era representada como uma vaca que usava um disco solar, né, e duas plumas entre os chifres. Na mitologia, essa deusa do céu e a deusa das mulheres. Todo o gado do Egito morreu, mas nenhum gado de Israel foi atingido. Nenhum gado de Israel foi atingido pela peste. E assim Deus provou o seu poder
acima destes deuses que não podiam fazer nada para combater essa praga. Olha como Deus é poderoso. Sexta praga, a praga das úlceras. E disse o Senhor a Moisés e Arão: peguem com a mão cinza de um forno, e Moisés jogará a cinza para o ar, diante do faraó. A cinza se tornará em pó fino, sobre toda a terra do Egito. E esse pó vai produzir tumores que se abrirão em úlceras nos homens e nos animais, e em todo o Egito. Êxodo capítulo 9. Então, tumores e feridas sobre os egípcios nessa praga mostrou que a deusa Neit, ou Neit, também conhecida, que era a rainha do céu do Egito, considerada por eles a criadora do universo, ela não tinha poder algum, nenhum poder ela tinha. Ela era representada como uma mulher com uma coroa vermelha, armada com um arco e 2 flechas. Moisés jogou o pó para o céu e deu um tumor ulceroso na pele do povo que doeu demais. Aqui, o verdadeiro Deus começa a atingir diretamente os corpos, a carne dos egípcios. Imagine a dor e o sofrimento desse povo. Difícil, né? Os tumores que se arrebentavam em úlceras terríveis sobre todo o povo era algo sobrenatural. E era algo também que acontecia sobre os animais também. Os egípcios acreditavam que esses deuses curavam doenças relacionadas com as úlceras. Sétima praga, granizo ou chuva de pedras, também conhecido como saraiva. Essa praga vai continuar desafiando, o faraó, confrontando o faraó. Olha só o que ele fala. Amanhã a esta hora enviarei uma chuva de pedras sobre o Egito, e vai ser terrível. Nunca em toda a história do Egito, desde que foi fundado, caiu uma chuva tão forte como a que vai cair amanhã. Está lá em Êxodo capítulo 9. Saraiva é o mesmo que chuva de pedras. Então, a forte chuva envergonhou os deuses considerados como tendo controle sobre os elementos da natureza, como Íris, que era a deusa da água, e Shu, deus da atmosfera e do ar. E o criador do vento também, ele era considerado. Então, ele é normalmente representado como um homem vestindo penas de avestruz em sua cabeça, símbolo de poder e da vida, e também frequentemente é mostrado como um leão, para igualar-se com a forma leonina da sua esposa. Quando Deus enviou tempestades de granizo sobre os egípcios, olha só o que aconteceu. Aqueles que atenderam à ordem de Deus, que Deus tinha dado para Moisés para guardar os seus rebanhos antes daquela chuva de pedras, olha só o que aconteceu. Eles conseguiram salvar os seus rebanhos. Mas aqueles que não obedeceram, perderam todo o seu rebanho. Isso foi um golpe duro também contra a deusa Serafis, que era a protetora da lavoura e do Egito. Por quê? Porque eles achavam que eles poderiam controlar esses elementos da natureza e todos esses desastres ambientais. No primeiro caso, a tempestade de trovões, raios e granizos devastou toda a vegetação, toda a plantação. Destruiu as colheitas de cevada, destruiu as colheitas de linho e matou todos os animais do Egito. Oitava praga, invasão de gafanhotos. Se você não estiver disposto a deixá-los ir, mandarei nuvens de gafanhotos ao seu território amanhã, disse Deus para o faraó. Serão tantos que cobrirão a terra a ponto de não poder enxergar coisa alguma. Eles devorarão tudo que sobrou dos estragos feitos pela chuva de pedras e todas as árvores que estiverem brotando no campo. Pesado o negócio, hein? Eles vão invadir os seus palácios, as casas dos seus oficiais e todas as casas do egípcio. Está lá em Êxodo capítulo 10. A praga dos gafanhotos significava uma derrota dos deuses que, segundo se pensava, garantiu abundante colheita. Mas Deus acabou com isso. Essa praga atacou o reino vegetal, sendo um castigo terrível, porque a alimentação daquele povo constava quase inteiramente de vegetais. Era assim que eles se alimentavam. Eles também idolatravam um deus de nome Serapis, protetor da terra, contra os gafanhotos. Mas Deus vem para humilhar esses deuses, destruindo as plantações. Faraó ficou desesperado rapidamente. Ele mandou chamar Moisés e Arão e se humilhou diante dos seus servos,
e fala assim: pede para eles que saiam do Egito com o seu povo, né? Mas Faraó não cumpriu o que havia prometido. Ele mais uma vez endureceu o seu coração, impedindo o povo de Israel de saírem do Egito. Nona praga, praga das trevas. O Senhor disse a Moisés: erga sua mão para o céu e a terra do Egito ficará na escuridão. A escuridão será tão forte que poderá ser apalpada. Moisés ergueu a mão para o céu e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Durante esses 3 dias, as pessoas não podiam ver umas às outras e ninguém podia sair do seu lugar. Mas onde os israelitas moravam não faltou luz. Lá em Êxodo capítulo 10. Escuridão total com esta praga. Deus derrubou o principal deus do Egito, Ra, o deus do sol. O povo egípcio prestava culto a ele e pensava que a luz vinha desse deus. Era o Ra que produzia a luz para eles. A palavra faraó significa sol, e o próprio faraó, que era o rei do Egito, ele se considerava um deus. Ele era chamado o filho de Ra, ou o filho de sol. O Egito ficou em trevas, sem ver nadinha, durante 3 dias, mas Israel ficou na luz. Para todos os filhos de Israel havia luz. Foi um grande golpe a todos os deuses do Egito, especialmente contra o deus Ra, por ser o deus do sol. E Deus mostrou que essa falsa divindade não tinha vida, mostrando para os egípcios que era mais uma imagem feita por homens de carne e osso, sem espírito e sem poder algum. 10ª praga, a morte dos primogênitos. Moisés disse ao faraó: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito, e todos os filhos primogênitos morrerão, desde o filho mais velho de faraó, em que se assenta o seu trono, até o filho mais velho da modesta serva que trabalha no moinho. Eita, que pesado, hein? Até mesmo as primeiras crias dos animais vão morrer. Está lá em Êxodo capítulo 11. A morte dos primogênitos resultou na maior humilhação para os deuses e deusas egípcios. Os governantes do Egito realmente eles clamavam, e chamavam a si mesmos de deuses, filhos de Ra, eles se consideravam deuses. Depois disso todos souberam que Deus era o Senhor e o seu nome ficou anunciado em toda a terra. Na morte do primogênito, Deus mostrou que ele tem na sua mão todo o poder e a vida. Ao causar a morte dos primogênitos, Deus foi humilhando todos os deuses do Egito. Porém, agora Deus tocaria em um deus em particular daquela nação, Faraó, que era considerado como um rei, considerado um deus. E tocou também no seu sucessor, pois os seus primogênitos, homens, animais, agora estavam todos mortos. A última humilhação de Deus viria agora, sobre o trono do próprio Faraó. Já nas outras casas, na casa do povo de Israel, como estavam marcadas com o sangue do cordeiro, conforme Deus orientou, os primogênitos estavam todos com vida, ninguém morreu. O Egito estava completamente arruinado. E assim Deus mostrou que é o único Senhor, o único Deus que comanda tudo e que está acima de tudo e de todos. Amém? E nós vamos ficando por aqui, agradecendo a sua participação. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família. E até uma próxima, se Deus quiser.